A Globo Rural, na minha vida, significou assim, fazer grandes matérias por todo esse imenso Brasil, né? Seja de pecuária, que é a minha área específica, seja também de lavouras, como de soja. Eu comecei em 2008, entendeu? E fui até 2021. Foram 13, quase 14 anos, né? E uma coisa que eu costumo falar para mim mesmo, para minha alma, é o seguinte: ao mesmo tempo que eu trouxe boas reportagens, né, de todo esse Brasil que eu mandei, Rio Grande do Sul, São Paulo, Nordeste, Rio de Janeiro, né, foram as notícias legais, né, apresentar para o leitor da Globo Rural essa notícia. E uma coisa que fez muito bem para mim, entendeu? Andar bastante, eu costumo até falar, pelas estradas solitárias da vida, e ao mesmo tempo conhecer pessoas. Era uma pecuária, como é que eu posso dizer, ainda rudimentar não é a palavra, mas, né? Mas era bem atrasada no caso, né? Tanto o corte como o leite. Mas a evolução foi uma coisa impressionante que nós retratamos bem aqui na Globo Rural, porque chegaram tecnologias como cruzamento industrial, como inseminação artificial, clone, que agora também nós fizemos reportagens sobre o clone, porque foi muito rápido essa ascensão. Claro que o mercado respondeu, mercado internacional, Denise, respondeu, mas assim, o produtor brasileiro, ele foi muito esforçado. Mas quando eu entrei no Estadão, era máquina de escrever. Nem se pensava ainda em computadores. Você está entendendo, Rafa? Então, eu também acompanhei essa evolução, né? Tinha amigos da minha idade naquela época, de mais idades, mais velhinhos, que achavam que não ia se adaptar à nova realidade do computador, Denise. Mas todo mundo foi se adaptando, né? E eu confesso também que isso facilitou demais a minha vida, apesar das dificuldades, e isso o Rafael pode testemunhar, as dificuldades tecnológicas minhas. Tanto é que eu confesso, eu preciso ser verdadeiro, eu confesso para vocês que com o advento da internet ficou mais difícil para mim trabalhar, entendeu? Mais difícil, talvez pela velocidade da notícia, que eu não conseguia acompanhar bem, né? E a gente precisava dar uma notícia no dia seguinte, por exemplo, no site, ou no blog também que eu tive, né? Mas, meu Deus, está ali na internet, eu preciso confirmar isso, confirmar. Ah, não, mas você só tem até amanhã. Você está entendendo, Rafa? Então, Denise, né? Então, foi uma dificuldade muito grande. Eu ia em avião, nos aviões que eu ia, em viagens para Mato Grosso, enfim, né? Ia do meu lado, digamos, um jovem de 26, 27 anos, todo feliz, porque ele ia começar o trabalho como veterinário ou como agrônomo numa fazenda do Mato Grosso, numa fazenda de Goiás, numa fazenda nordestina, né? Então, foi uma coisa encantadora, repito. Por isso que trazer as reportagens para vocês e, ao mesmo tempo, falar desses homens e dessas mulheres e desses trabalhadores foi uma coisa encantadora na minha vida de andarilho. Os editores meus e os colegas também me achavam, Denise, isso um pouco poético, o meu texto, né? Às vezes até como pequena crítica, não tenha dúvida, né? Mas na maioria das vezes achando bacana, né? Achando, né, a solidão, né? Então eles propuseram para mim, repito, tanto os editores como os colegas, sabe, colocar um pouco disso no meu blog e no site, né? Então, por exemplo, quando
uma vaquinha morria. Aí eu me lembro de uma história, né, com o criador, o maior criador de manga larga do Brasil, tinha um cavalo manga larga chamado Turbante J.O. Ele, se não me engano, ele se chamava José Oswaldo Junqueira. Era um top 10 da criação de manga larga. Pra você ter uma ideia, Denise, quando o Turbante J.O. estava no seu finalzinho de vida, né, o seu José Oswaldo fez para ele um estábulo, né, um lugar para ele ficar, para ele dormir, para ele levar comida, para ele levar água, ao lado do quarto dele, do quarto que ele morava, eu não me lembro a cidade. Então, quer dizer, isso é muito bonito, não é? E eu procurava mostrar isso para os leitores. Não sou eu a estrela está lá no campo, é o grande produtor, o pequeno produtor. Nós fizemos reportagem com os pequenos quando eles tiveram acesso aos tratorzinhos, faz muitos anos já, e revolucionou as pequenas propriedades, sabe? Porque eles pagavam, você imagina chegar um tratorzinho numa pequena propriedade, né, Rafa? Né? Eles pagavam a prestação e tal, né? E foi... Não, então eu acho que vocês continuam, com certeza, não preciso falar, eu podia fazer uma crítica aqui, vocês, né, numa boa aceitariam, como também houve muitas críticas ao meu trabalho. Vocês continuam fazendo história na prática e na filosofia. São essas duas palavras que vocês podem guardar no coração e na vida de vocês. História e filosofia.